ocorrência de crase entre palavras repetidas. Veja, cara a cara, frente a frente, passo a passo. Basta fazer o teste de substituir um substantivo feminino por um masculino para ver se aparece o ao. Olha, passo a passo. Ele ficou rico passo a passo. E nunca passo ao passo. Se no masculino não apareceu o ao, é porque no feminino não existe artigo. Então, aqui não ocorrerá a crase. Cara a cara, frente a frente, passo a passo. Muito tranquilo. Agora, nós estamos diante da ocorrência de crase pela ocultação de uma expressão inteira. A moda. Por que a moda tem a crase? Porque indica ao estilo. Novamente aparece o a-o. Apareceu o ao é porque existe o a. Mas considerem que isso daqui vai estar oculto na frase. Então, ele se veste a Luís XV, ou seja, ele se veste à moda Luís XV, ele se veste à antiga. Então nós vamos ter, ele se veste à moda, ao estilo antigo, ou à moda antiga. Ela serviu jantar à francesa, é o modo, ao estilo francês, ou à moda francesa. Bife, à moda milanesa, a maneira milanesa, ao estilo, ao modo milanês. Então, bife à milanesa. Então, nesse caso, nós vamos ter a ocorrência porque existe uma expressão aqui oculta. É importante observar também que, em alguns casos, não existe oculta a palavra ou a expressão à moda. E é o caso, andar a pé. A gente não diz andar à moda a pé. Não existe, é um meio, é um instrumento. Andar a pé, chegar a cavalo, cuidado, beber a bordo. Então, nesses casos aqui, não vai aparecer a fusão de artigo, até porque não vamos colocar artigo feminino antes de palavras masculinas, que o caso é diferente do outro, onde nós vimos a fusão, a ocorrência da crase em razão da ocultação da expressão à moda. E isso não acontece aqui. Portanto, andar a pé, chegar a cavalo ou beber a bordo, não vai ocorrer crase. Outra questão importante de se observar é a não ocorrência de crase quando o a aparece no singular antes de substantivo no plural. Por quê? Vejam, refiro-me a. Aqui, esse a é a preposição. Se existisse artigo que antecedesse pessoas, por concordância nominal, teria de ser as no plural. Nesse caso aqui, olha, propositadamente nós queremos dizer, refiro-me a quê? A pessoas honestas. Refiro-me a homens honestos. Então vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes você coloca aqui homens, né? E já fala de cabeça, refiro-me aos homens. Olha, se apareceu aos, é porque teria de ter as aqui. E nesse caso, não existe o S. Não está no plural isso daqui. Então, isso é só uma preposição. Assim, apareceu o a antes de substantivo no plural, não vai ocorrer crase. O a no singular. Também é muito comum ocorrer dúvida, inclusive muitos erros, na acentuação do a antes de vista. Vejamos as duas situações. À vista, no sentido de pagamento. Comprei este móvel à vista. Comprei este móvel ao prazo? Não. Se não apareceu ao, é porque o correspondente feminino não tem a crase. Então, nesse caso aqui, não vai haver, porque o masculino não apareceu ao. No sentido de pagamento, então, à vista não leva o acento grave. Agora, situação diferente é o sentido da visão. Terra à vista, gritou o navegador. Terra ao alcance. Então vejam, esse à vista é diferente desse outro. Aqui é forma de pagamento. Não ocorre o acento grave. Aqui ocorre a fusão, porque apareceu o ao. Terra ao alcance, terra à vista. Vou comprar à vista, sem a crase.
Agora estamos diante de uma situação um pouco mais complicada, mas também fácil de ser entendida. Vejam, as expressões a vela, a lenha, a tinta e a máquina. Quando essas expressões forem usadas no sentido de locução adverbial de instrumento, por exemplo, barco à vela, a gente não usa a crase nesse sentido fácil porque não existe barco ao motor. A gente fala, trocando vela por um masculino, barco a motor. Por exemplo, a lenha, forno a lenha, pizza a lenha. A gente não coloca a crase porque não existe, por exemplo, forno ao gás, pizza ao gás. Então a gente não usa isso. Aqui no caso de tinta, a mesma coisa, máquina, a mesma coisa. Então não existe essa necessidade. Porém, quando você tiver de diferenciar a vela, que é locução adverbial de instrumento, barco a vela, né? Forno a lenha, escreveu a tinta, destruiu tal coisa, a máquina. Para diferenciar locução adverbial de objeto, daí você vai precisar colocar o acento grave para mostrar que não é objeto. Examine. Por algum motivo, ele comeu a vela. Olha, se você quer dizer que alguém jantou a vela, né, almoçou a vela, almoçar de manhã não vai precisar de vela, só estiver muito escuro. Mas jantou a vela, você pode colocar a crase para mostrar que ele não jantou o objeto vela, não comeu a vela, e sim, ele fez a refeição à vela, né? Nesse caso, por exemplo, ele queimou a lenha. Como você queimou, como você fez esse vaso? Eu queimei a lenha. Será que ele queimou a lenha ou será que ele queimou a lenha? A lenha foi queimada. Então, para evitar, para diferenciar a locução adverbial de instrumento e objeto direto, você usa a crase. Veja, se for deixar bem claro na frase que não aquilo é uma expressão adverbial, forno, a lenha, né, escreveu a tinta, porque não tem jeito de você pegar a tinta e escrever a tinta, né? Agora, sujar a tinta, sim. Por exemplo, como ele sujou isso daqui? Sujou a tinta, pegou tinta e jogou tinta para tudo quanto é lado. Ou então uma lata de tinta branca, um otário foi lá e enfiou um pincel sujo de preto, sujou a tinta foi sujada por ele. Então, quando você tiver de discernir objeto da locução adverbial, há dúvida na sua frase, sim, você coloca o acento grave para mostrar que é locução adverbial. Agora, por exemplo, ele destruiu a casa? Ele destruiu a casa, a máquina. Pegou uma máquina e se lançou contra a casa e destruiu. Agora, ele pode ter pegado uma marreta e quebrado a máquina. A máquina é objeto, a máquina foi quebrada. Então, ele quebrou a máquina. Ele quebrou com o módulo, com o instrumento máquina, ou ele quebrou a peça máquina, chamada máquina, objeto direto. Então, para evitar essa dúvida, você tem de usar o acento grave. Não se trata de crase facultativa, trata-se de uma observação relevante. É para diferenciar, é para impedir que haja ambiguidade na frase? Sim, você usa o acento para mostrar que é locução adverbial de instrumento.